Olá, bom dia. Eu sou Galileu Gomes Indi, residente do projeto Residência Pedagógica do curso de História da Unilab São Francisco do Conde, Bahia. Hoje eu estou aqui a convite do professor Alan Cerqueira para ministrar aula sobre Espartas, deuses gregos e Jogos Olímpicos. Não é mesmo? Então vamos lá. Neste slide, trazemos três imagens. A primeira é de Zeus, um dos deuses gregos. A segunda imagem é de Jogos Olímpicos. Temos uma menina, uma moça, dando saltos no jogo olímpico. E a terceira imagem é de um guerreiro espartano. Quem são os espartanos? O que é Esparta? Aliás, vocês lembraram da aula sobre Grécia? Então, os espartanos eram um povo diferente dos gregos. A cidade de Esparta localizava numa zona montanhosa, tinha muitas montanhas. Era um conjunto de vilarejos e não fazia fronteira com o mar. Os espartanos eram um povo guerreiro. Uma das suas características era guerrear, estavam no constante guerra. Um dos seus temas era permanecer no posto de guerra e não retirar até vencer a guerra ou morrer. Então, na imagem podemos ver os gregos na cidade, na polis de Grécia Antiga, e os espartanos no campo da guerra. A cidade de Esparta é fundada pelos dórios, que mais tarde conquistaram os messênios ou os ilotas. Os messênios também eram chamados dos ilotas. Política em Esparta. Politicamente, Esparta também era bem diferente de Atenas, que é a cidade da Grécia. Os principais órgãos do governo espartano eram Gerúsia. Gerúsia era grupo formado por 30 anciões, pessoas com mais idades. Eram também chamados de gerontes, com mais de 60 anos. E nesse grupo fazia parte dois reis. E eles propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra e também faziam julgamentos, julgavam causa. Este grupo de Gerúsia. E o segundo órgão que nós temos é Ápela. A Ápela era uma assembleia formada por cidadãos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais. E Ápela votava sem discutir as propostas que Gerúsia propunha. E geralmente concordavam com as propostas do primeiro órgão. E o terceiro órgão que nós temos é Eforato, órgão formado por 5 membros, éforos, E esses 5 membros eram eleitos por um ano, tinham um mandato de um ano. Os éforos trabalhavam mais com a parte militar, por exemplo, convocavam as tropas em caso de guerra, podiam convocar a Ápele e aplicavam as decisões do Gerúsia.
Esta era a política de Esparta. E por isso podemos dizer que Esparta tinha um tipo de governo de oligarquia, diferente da Grécia que tinha a democracia. Vamos seguir? A sociedade espartana, por volta do século 8 a.C., a sociedade espartana estava dividida em três grupos sociais, como podemos ver aqui. Temos periecos, esparciatas e ilotas. Espartanos ou esparciatas eram cidadãos, né, descendentes dos dórios. Eram cidadãos, tinham direito de cidadãos e eram guerreiros e participavam também do governo. O segundo grupo que nós temos era periecos. Os periecos eram vizinhos dos espartanos e moravam nos arredores. Eram homens livres e tinham direitos políticos. Dedicavam a vida na arte, no comércio e cultivo de pequenas terras, diferentemente dos espartanos que faziam cultivo em terras grandes, de grandes terras, propriedades. E o terceiro grupo que nós temos são os ilotas. Os ilotas são descendentes dos messênios. Vocês lembraram que os espartanos, os dórios, conquistaram os messênios, os ilotas? E por isso os ilotas são escravos, escravizados pelos espartanos. E os ilotas eram um perigo e um escândalo também pelos espartanos, porque eram propriedades do governo, são escravizados e era propriedade dos governos. E o governo dividia os ilotas por cada espartano. Cada espartano tinha 6 ilotas, e tendo em conta o número dos ilotas, esses constituíam uma ameaça de criar revoltas. E era também um escândalo, porque as condições subhumanas, as condições que eram tidas com os ilotas, era muito difícil. Por isso se dizia que os ilotas constituíam tanto perigo como escândalo na sociedade espartana do século 8 a.C. Os deuses gregos. Nesse slide temos vários deuses, porém todos eles são gregos. Por isso se disse que a sociedade grega é politeísta. Na Grécia, a religião era politeísmo ou vários deuses, né? Uma religião que tem vários deuses. E os gregos acreditavam que 12 desses deuses viviam no Olimpo. Olimpo era uma espécie de um espaço celestial onde viviam os deuses, a cidade dos deuses. Então, temos aqui no slide a imagem dos deuses e os seus respectivos nomes. Temos Zeus, Hera, Ares, Apolo, Apetus, Nike, Hades, Heracles, Hermes, Atenas, Demetre, Poseidon, Ártemis, Afrodite, Dionísios e Temis. Esses eram os deuses gregos.
E cada deus grego tinha um tipo específico de poder, tinha um tipo específico do que fazia, né? Temos Temis, que é a deusa da justiça, né? Aqui temos Poseidon, que é deus do mar, e assim sucessivamente. Temos Afrodite, que é a deusa da beleza, e assim por diante. Essa crença que os gregos tinham nos seus deuses está presente nos dias atuais entre nós. Muitos cineastas, escritores têm a influência da cultura grega nos dias atuais. Os deuses gregos. Para dar continuidade aos deuses gregos, vamos falar dos semideuses ou dos heróis. Na Grécia Antiga, era comum os deuses terem filho com os humanos ou mortais. Esses filhos eram considerados heróis ou semideuses. Temos a imagem aqui de alguns semideuses. Temos Aquiles, que muitos já conhecem, e temos Hércules, e depois temos Teseu. Esses são semideuses porque nasceram de um mortal e de um dos deuses grego. Uma religião cívica. A religião grega, que é politeísta, é considerada uma religião cívica, porque era uma religião que tinha sempre um templo, de onde os membros vão para pedir conselho ou orientação, ou ver o futuro. E nesses templos tinha sempre um sacerdote ou uma sacerdotisa que orientava o culto público, né, aos deuses. Por isso se disse que a religião grega é uma religião cívica. Por último, temos Jogos Olímpicos, aspectos de Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos é um tipo de jogo, é um tipo de competição que se faz entre países do mundo, né? E esta prática nasceu na Grécia Antiga, Olimpo, né? Vocês lembraram do Olimpo? Era um tipo de céu, né? Onde viviam 12 dos deuses gregos. Então, Jogos Olímpicos vem de Olimpo, palavra grega. E antigamente, os gregos faziam Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, né? E participavam apenas os homens, as mulheres não participavam e as crianças também não participavam. Mas agora as mulheres participam, como vocês podem ver na imagem, né? Temos duas mulheres aqui batendo as mãos, né? Temos outra mulher aqui, participam. E alguns aspectos. Na Grécia Antiga, o jogo olímpico tinha um aspecto religioso, era feito assim, de ponto de vista religioso, mas atualmente é mais questão financeiro, né? De ganhar dinheiro, né? E tinha aspecto também cívico, né? Social, que permanece até os dias de hoje, né? Tem aspecto cívico.
e tem aspecto de honra na Grécia Antiga. Hoje isso permanece sob outra forma, né, que é prestígio, né? Então, no resumo do resumo, temos a questão da fama, né, da reputação, fama. Todos aqueles que participaram ou conseguiram vencer nos Jogos Olímpicos saem tendo fama, assim. Então, este é o que permanece nos Jogos Olímpicos. E muito obrigado, chegamos ao fim desta aula. Espero encontrar com vocês várias vezes. Muito obrigado. Até a próxima.